Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Quero lembrar vocês, é muito importante isso, que já tem mais de 1.200 vídeos gravados aí e sugerir para vocês que deem uma olhadinha nos tópicos, né? Embora na maioria das vezes um título seja insuficiente para definir, né, o que está realmente dentro, qual é que é o conteúdo, né? Aquela história do rótulo, né? Ou a história da capa que não mostra o conteúdo do livro. Mas enfim, dá uma olhadinha lá, pode ter muita coisa interessante. Você não precisa ficar só esperando o vídeo do dia seguinte, também pode dar uma pesquisadinha lá. E também pedir que vocês me sugiram assuntos também, me sugiram tópicos, porque normalmente eu espero o assunto fluir, mas eu já recebi muitas dicas interessantes sobre assuntos que andam aí rondando na cabeça de todo mundo, né? De todo mundo não digo, mas de muitas pessoas. E é importante compartilhar, é importante a gente aprender também a compartilhar nossas dúvidas, nossas dificuldades, para que todos saibam que todos somos seres humanos comuns, no fundo. Passamos também todos não pelas mesmas dificuldades, obviamente, mas por dificuldades equivalentes, porque tudo é relativo. Uma coisa que não tem peso nem valor para uma pessoa tem um peso gigantesco e um valor gigantesco para outra pessoa. Uma coisa que não afeta uma pessoa afeta outra completamente diferente. O que não pode existir é o julgamento aí no meio, né? Então deem uma olhadinha lá, são cerca de 1.200 vídeos já gravados nesses anos aí, sobre os mais diversos temas. E eu também quero começar hoje falando que eu tive uma surpresa, foi um dia interessante. Na madrugada eu ouvi um barulho de chuva forte e achei bastante interessante, adoro chuva, adoro barulho de chuva, trovoadas, coisas assim, adoro. E me chamou a atenção de manhã, então a minha surpresa foi que quando eu botei o pé no chão, eu botei o pé na água. Por um problema estrutural aqui do prédio, a água entrou todinha para dentro do meu kitnet. Quando eu acendi a luz, eu fui acender a luz dentro d'água, literalmente, né? Todo o kitnet, por baixo da minha cama, todo o kitnet tomado por água, né? Então, eu fui procurar o rodo e pensei nas melhores alternativas de eliminar com aquela água toda. E porta fora não ia dar porque era dali que estava entrando a água, mesmo que eu tenha colocado, eu coloquei, você pensou aí, né, aí os panos, coloquei panos, mas os panos não deram conta, a água entrou assim mesmo. E aí eu empurrei toda a água do kitnet em direção ao ralo do banheiro e consegui eliminar grande parte dela. Isso foi às 5 horas da manhã, que é o horário que eu levanto, né, sempre para ter tempo para fazer minha meditação, aquela gostosa, né, aquela que o pessoal costuma chamar de meditação, que é ficar quietinho comigo mesmo, e aquela estereotipada, né? E aí eu tenho tempo para intuir o assunto do dia, tenho tempo, mas hoje eu não tive, porque das 5 horas da manhã até agora, pouquinho antes de começar a gravar, a minha função foi achar um jeito de escoar a água do kitnet. E diminuiu a chuva, já quase não dá para ouvir mais o barulho, mas a água continua entrando aqui a porta está nessa direção, por isso que eu estou apontando para ali. A água continua entrando por baixo, então quer dizer, daqui a pouco eu vou ter que fazer de novo, vou ter que repetir o processo, torcer os panos e tal, e tentar eliminar, né, toda essa aguaceira aqui dentro. Agora, por que eu resolvi tocar nesse assunto, né? Porque eu achei muito interessante. Em outros tempos, é como se fosse numa outra vida, né? O Dinei do passado teria usado isso para se vitimizar, teria usado isso como mais um elemento, né, de
comiseração, de autopiedade, né? Só acontece coisa ruim comigo, que coisa chata, e todas aquelas coisas, né? E no entanto, não foi proposital, eu não pensei na minha mente, eu não vou reclamar, eu não precisei pensar isso, eu não reclamei nenhuma vez e eu percebi isso, né? Me observando ali enquanto eu empurrava a água com o rodo, eu não senti nenhuma necessidade de reclamar. Como eu disse, é relativo, né? Cada pessoa passa por problemas na vida, todo mundo passa por dificuldades, então eu passei por muitas dessas coisas que a gente chama de dificuldades, muitas dessas coisas que a gente chama problemas, a ponto de me considerar a pessoa mais azarada do mundo, porque as coisas mais esquisitas aconteceram comigo, mas eu sempre achava que era comigo, né? Eu não achava que era com outras pessoas, aquela coisa do vitimismo mesmo, né? A gente está tão obcecado pelo nosso próprio umbigo que a gente não olha para os lados, não é que a gente não olha para os lados, a gente não enxerga. E aí, dentro desse assunto, vê como tudo está interligado, né? Eu gosto muito de assistir documentários, principalmente biografias, sobre celebridades, não só celebridades, pessoas importantes na história da humanidade, pessoas que causaram alguma transformação na história da humanidade. Não é por curiosidade, não é por nenhum motivo fútil, obviamente. Eu gosto de assistir porque eu gosto de aprender com a história dos outros. É pela mesma razão que eu gosto de assistir filmes, pela mesma razão que eu gosto de assistir séries, porque eu gosto de analisar a ótica, né, de outros personagens, porque todos nós somos personagens. Enquanto a gente não se descobre realmente quem a gente é, nós somos apenas personagens, né? Nós somos um conglomerado de ideias, conceitos, crenças, idealizações, ideologias e tal, e por baixo, né, tradições, cultura, mas por baixo de tudo isso existe um ser que independe de tudo isso. Então a questão toda em tudo isso, né, a ligação que eu quero fazer com esse documentário que eu assisti ontem e o que eu passei hoje é a questão do condicional, é a questão da condição, né? A gente procura colocar condições para a nossa felicidade, para a nossa paz, para a nossa plenitude, para a nossa realização, quer dizer, enquanto é a mente que coloca condições, é o ego que coloca condições, porque o ego, na verdade, ele não quer alcançar isso, porque na medida que ele alcançar isso, ele acha que é o fim dele, ele acha que ele deixará de existir, por isso que ele se agarra nas identificações. Então cria uma série de dificuldades, cria uma série de condições. Então, se eu fosse a pessoa antiga que eu era, hoje seria um dia infeliz para mim. Bom, começaria que aquela pessoa jamais levantaria às 5 horas da manhã, né? Porque parecia uma coisa inútil começar a sofrer e começar a ser azarado já às 5 horas da manhã. Hoje em dia eu levanto às 5 horas da manhã com o maior prazer, já pensando no que eu vou gravar, a não ser que aconteça alguma coisa que me impeça de gravar, mas fora isso, é diário. Eu tenho o maior prazer de estar aqui conversando com vocês, compartilhando com vocês as minhas experimentações. E esse foi o caso. Então, eu assisti ontem mais um documentário sobre a vida da princesa Diana, um que eu não tinha assistido ainda, por incrível que pareça, porque sempre que surge, desde que começaram a surgir documentários sobre ela, eu assisto tudo. Foi uma personalidade que me chamou muito a atenção pela nossa contemporaneidade, né? Porque eu posso usar ela como parâmetro, não é um personagem do passado, foi um personagem com o qual eu convivi, convivi não com ela, lógico, né? Mas convivi com a mídia, através da mídia eu convivi contemporaneamente com tudo que aconteceu com ela. Então eu sempre tive interesse em saber, eu até inclusive quis assistir esse documentário porque eu terminei de assistir, eu sugiro para vocês também assistirem The Crown, né, que é sobre a história da rainha Elizabeth II da Inglaterra, não em termos de passatempo, não em termos de curiosidade, mas para ver, e também não em termos de verdade, porque aquilo ali é ficção,
mas mesmo ficção, né, tende a se aproximar, porque o que acontece com um filme, né, com uma série? Muitas coisas precisam ser condensadas de forma a obedecer o tempo, o tempo limitado de que vai ter, né, de exposição, e fazer com que o público entenda o que está sendo dito. Então, por isso que muitas vezes as pessoas se decepcionam, pessoas dizem, o filme não tem nada a ver com o livro, a série não tem nada a ver com o livro. São duas formas de comunicação totalmente diferentes. Olha, gente, uma comunicação visual, que é o caso de um filme, que precisa muitas vezes, e muitos diretores conseguem, é fantástico, eu sou apaixonado realmente por esse tipo de coisa. Às vezes, captando um único olhar do ator, e o ator precisa ser fenomenal realmente para conseguir transmitir toda uma ideia, todo um sofrimento, ou toda uma alegria, num único momento, num único olhar, num único sorriso, ou num único olhar de tristeza, de agonia, qualquer coisa assim, é uma coisa fantástica, é pura arte. Então eu sempre avalio sobre esses aspectos e inclusive outros, né, de produção, fotografia, essas coisas, né. Então eu gosto muito de analisar todas essas coisas e principalmente analisar a vida do personagem. Então, nesse documentário, ontem, pensando, também foi o primeiro documentário que eu assisti nesse período quando eu compartilho, né, nos meus vídeos. Então, eu achei interessante falar dele, porque eu ouvi uma vez de uma pessoa muito próxima, ela dizer, quando eu falava, né, eu estava começando a entender a felicidade, o que é a verdadeira felicidade, e ela me disse, nunca se viu um rico infeliz. E eu penso, aonde? Numa fotografia? Isso ele disse, lembrei. Nunca se viu um rico num iate infeliz. Aonde você viu o iate? Na fotografia? Porque eu nunca tive a oportunidade de entrar num iate, nem numa lancha, muito menos num iate. E eu nunca conheci pessoalmente nenhum rico, porque as pessoas pensam, quando se fala rico, fala aquele cara que tem um carro zero ou tem uma casa chique. Rico é algo bem mais substancial. Rico é o cara que tem a lancha realmente, né? Que tem o iate, porque para ter condições de ter um iate precisa ter bastante dinheiro sobrando. Então o rico é o milionário, né? Mas não o milionário que tem R$1 milhão. Esse não é milionário, porque com R$1 milhão se vai num tapa, né? Então, que tem vários milhões de reais, precisa vários milhões mesmo para ser chamado rico, senão, na verdade, precisa bilhões para ser chamado e reconhecido como rico mesmo, de verdade. Eu sei que existe um engano aí, que a gente pensa que qualquer pessoa que tem um pouco de dinheiro já é rico. Não é disso que eu estou falando. Mas assim, é interessante analisar a vida desses personagens que a gente idealiza como ricos, perfeitos, né? Eles vivem um verdadeiro conto de fadas. São príncipes, são reis, rainhas, né? Duques, condes e tal. E eu tive a oportunidade também de assistir um documentário da Netflix, tudo isso eu até assisti na Netflix, e um documentário sobre os castelos da Inglaterra também, e ali aparecem seus donos e tal, e conta um pouco da história, dos desatinos. É uma coisa incrível, eu gosto muito de história também, então assisto séries sobre o passado, e é interessante como eles estão sempre quebrados. Eles têm o título, conde, duque, estão sempre quebrados, eles estão sempre sem dinheiro, sempre precisando de subterfúgios, de auxílio da coroa, no caso do Estado, né, para se recuperar, enfim, e é uma coisa de louco. Então, é uma ideia errônea que nós temos, essa questão condicional, quer dizer, então se eu for rico eu vou ser feliz. A princesa Diana viveu uma história extremamente infeliz. Isso é uma coisa que fica claríssima. Hoje ainda príncipe de Gales, né, futuro rei da Inglaterra, uma pessoa extremamente infeliz. É óbvio que eu não tô na pele dele para também falar com tanta propriedade, mas em termos de aprendizado é importante a gente perceber que essas pessoas são pessoas comuns.
Agora nós tivemos o caso aí do príncipe Harry, filho da princesa Diana, que se desligou da realeza. Ele optou por não participar mais da realeza, quer dizer, ele não é mais um herdeiro, ele era o segundo na linha de sucessão ao trono, caso acontecesse alguma coisa com o irmão mais velho, e ele abriu mão disso. Né? Mas as pessoas não têm... Isso implica numa série de cortes, de privilégios que ele tinha, dos quais ele abriu mão. E a pessoa comum não entende isso. E eu estou chamando a atenção, é interessante, quem quiser dar uma pesquisada e assistir, pode procurar lá, colocar Diana, né, e vai aparecer várias opções de documentários, se for o caso de você querer, né, para avaliar ali todos os personagens envolvidos, né, que para tirar essa ilusão de que fama, dinheiro, aquilo que é entendido como sucesso erroneamente, né, de que aquilo traz paz, felicidade, contentamento, plenitude, não traz. Aí tem muitas piadas que dizem, mas eu prefiro ser infeliz com dinheiro. É um erro de interpretação fenomenal, gigantesco, porque porque nós não temos noção do que é a verdadeira felicidade, né? Que vem daquela paz interior, daquela plenitude que vem, como por exemplo aconteceu comigo hoje de manhã. Eu permaneci na minha paz, mesmo com uma adversidade. A água continua entrando, estou falando com vocês e no meu pé aqui já tenho, talvez dê para ouvir aí, já tem uma poça de água no meu pé aqui. Mas tudo bem, quando eu terminar de gravar, eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu vou pegar, vou limpar, vou secar, né? Se ficar assim durante o dia, eu vou ter que passar o dia inteiro fazendo isso. Mas é aí que aí mesmo na adversidade, que eu encontro a minha paz, porque a paz está dentro de mim. Eu não preciso buscar a paz. Eu também achava que eu precisava buscar a paz, que eu precisava buscar condições ideais, né? Que eu precisava ter dinheiro, que eu precisava ter carro, casa, família, daí sim eu viveria em paz. Isso é um erro de interpretação. Ou até mesmo ter fama, né? Ser reconhecido. E é interessante ver ali na história da princesa Diana que houve um casamento perfeito ali. O casamento não foi entre ela e o príncipe Charles. O casamento foi entre ela e a mídia. Porque até então... O nome desse documentário, agora eu acho que seria interessante, se você quiser procurar, assistir esse documentário mesmo, que ele pontua isso. É a história de Lady Di, eu acho que ou a história de Diana, qualquer coisa assim. E ele pontua essa questão da mídia, quer dizer, a mídia nunca foi igual até o surgimento da princesa Diana no cenário mundial. No cenário da inglês, no caso, né, primeiro. A forma de... Tanto que ela morreu por isso, né? Tanto que ela morreu por causa desse assédio. Foi uma explosão, então foi uma coisa incomum, foi um tempo incomum, foi um personagem incomum, mas ela também se deslumbrou com aquilo, com toda aquela tensão. Então era uma pessoa extremamente carente, como qualquer um de nós. Era uma pessoa extremamente cheia de medos, de confusões, de conflitos dentro dela, cheia de idealizações a respeito, né? Ali no documentário mostra que ela lia muitos, tinha uma autora predileta, que ela lia muitos desses romances de folhetim, né? De príncipes casando com plebeias e tal. Ela não era uma plebeia, mas... Então, ela tinha aquela noção totalmente errônea do que vem a ser a realeza. Então ela viveu uma ilusão e ela encontrou o terreno fértil para extravasar a ilusão e viveu decepção após decepção após decepção até culminar na própria morte, né? E é sobre essa questão, então, da questão condicional, a questão condicional, de colocar condições na felicidade, na paz, no contentamento, na plenitude, não existe isso.
Primeiro você tem que buscar a si mesmo, conhecer a si mesmo. Não tem outro jeito. Só que nós aprendemos o contrário, nós aprendemos a primeiro buscar o exterior, primeiro buscar o dinheiro, primeiro buscar a faculdade, primeiro buscar o estudo, né? E mesmo quando isso falha, daí a gente busca se suprir com outras coisas, suprir o nosso vazio com outras coisas. Na série The Crown tem uma parte interessante que a irmã, acho que é Margaret, não, a irmã da Rainha Elizabeth fala quando ela perde, né, quando por alguma razão lá ela perde alguns direitos, né, alguns privilégios que ela tinha, e não podendo mais representar a realeza, ela diz: mas e o que eu vou fazer? Eu sou isso, sem isso eu sou nada. Então a gente vê que todo mundo passa por isso. Então a gente se cerca, por falta de autoconhecimento, a gente se cerca de tudo. A gente se cerca de um sofá novo, a gente se cerca de uma praça de alimentação no shopping, a gente se cerca de uma cervejinha com os amigos, a gente se cerca de novelas, de filmes, de seriados, tudo isso para preencher o tal vazio por falta de autoconhecimento. Algumas pessoas têm a sorte, muitas vezes, de perder tudo isso, como foi o meu caso, né, e de ficarem completamente sozinhos consigo mesmos, sem ter mais para onde olhar, a não ser para dentro de si mesmos. E eu tive essa sorte, eu tive realmente uma sorte muito grande de passar por isso, mesmo que na época eu achasse que me vitimizando, né, que isso era o fim do mundo, na verdade foi a coisa mais fantástica que aconteceu, porque daí eu pude me encontrar, eu pude descobrir quem eu sou, além do Dinei Serpa, além das minhas identificações, além daquilo que eu achava que me completava. Então eu não sou essa pessoa que está aqui compartilhando, e eu vivo muito bem também. Se não puder compartilhar, continuarei vivendo, continuarei buscando outros caminhos, mas sempre ancorado em mim mesmo. Por isso que hoje de manhã eu não me preocupei, eu não perdi a minha paz por causa das intempéries, por causa das dificuldades, já que começaram junto comigo, já levantaram comigo da cama. Eu continuo sendo o mesmo, tanto que eu estou aqui gravando, mesmo com tudo isso, estou aqui gravando e conversando com vocês, com o coração em paz, e isso me alegra muito. Essa é a verdadeira alegria, que não tem nada a ver com os conceitos humanos, felicidade, contentamento, plenitude, realização, não tem nada a ver, sucesso. Todo conceito que você tiver a respeito disso, amor, joga fora, porque está tudo errado. E aí, como complemento desse meu argumento, eu sugiro, então, se você puder olhar por esse viés, alguns filmes, algumas séries, algumas biografias. Eu assisti, aqui no Brasil teve também a história do Luiz Gonzaga, teve a história do Tim Maia, que eu achei fenomenais em termos de comunicação visual, né? É uma surpresa muito grande a qualidade extrema desses filmes biográficos, né? Que são quase chegam a ser documentários mesmo sobre a vida dos autores. Ali tem uma coisa interessante no filme do Tim Maia, que eu estava falando para vocês da dificuldade da comunicação visual. Ele teve, não me lembro se são 2 ou 3 ex-mulheres, né, na vida dele, mas que na história foram condensadas em um único personagem que acompanha ele pela vida toda, por causa do tempo, né, 2 horas ali que tem que funcionar. Então não funcionaria se colocasse a história real, mas aquela única personagem feminina que acompanha ele por toda a vida exemplifica, né, um aspecto da vida dele e dá vazão para alguns diálogos, algumas que podem expor o lado psicológico, emocional do personagem. Então existem muitas limitações, sim. Um filme, para ser bom, ele precisa realmente passar por todas essas limitações. Mas o assunto não é filme aqui. O assunto é condições. Você tem que descobrir como se desfazer de todas essas condições mentais aí que você coloca em relação à felicidade, paz, contentamento, plenitude.
realização e até mesmo sucesso. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo na descrição. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!